Opa, peraí, a dica já vai começar. Mas antes disso, quero convidar você a conhecer os produtos aqui do Vale Concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo. Olha só, eu estou aqui na cadeia de custódia de Vila Velha. Aqui abriga os presos do regime semiaberto. É a cadeia mais antiga do estado do Espírito Santo. Então, olha só, a dica já vai começar. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, tá? Ative o sininho de notificação para ficar por dentro. E quando o concurso sair, você será notificado. Bom demais, não é mesmo? Vem se dar com o Vale Concurso. Já se achega aí, já vai começar a dica. Tamo junto, sucesso para você nos seus estudos. Quero ver você de fato aprovado, tá? Chega de ser um mero pagador de boleto. Venha, mas venha preparado para esse concurso. Muitas vagas, muitas oportunidades e essa vai ser sua. Tamo junto, aguardo você aprovado. Vem estar com a gente. Vale Concurso, aqui vale a pena. Boa aula para você. Grande abraço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal do YouTube. Professora Angélica Vasconcelos chegando agora. Você aí do outro lado, né? A prova do lado de cá, você aí do outro lado, tô olhando o telefone para ver se está silencioso ou se não está. Faça a mesma coisa com o seu telefone do outro lado, viu? Fique à vontade, tá? Nosso encontro aqui agora no canal do Vale Concurso é com destino à sua aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo. É isso mesmo, estamos aqui com você. Conteúdo totalmente free para te auxiliar com destino à sua aprovação, beleza? Pois é, desde já quero te fazer um convite. Você que não está inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que rola aqui todos os dias, semanalmente, com destino à sua aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo, beleza? E é isso aí, vamos lá então, que nós temos muita coisa boa para visualizar aqui hoje no canal do Vale Concurso. Olha só, estamos aqui então diante de conteúdo para a Polícia Penal do Espírito Santo, é isso mesmo. E olha só, vamos entender um pouquinho aí da situação desse concurso público, vamos conversar um pouquinho, que é muito bom a gente sempre recapitular aqui, né, porque às vezes a gente esquece, né, como é que tá a situação do concurso público. Pois é, então vamos dar uma recapitulada básica aqui na situação desse certame, tá, desse certame não, né, do concurso em si, da Polícia Penal do Espírito Santo. Então, nós estamos aí diante de uma banca que está em definição, ainda não sabemos, né, qual será a banca do certame, a quantidade de vagas aí, né, bem explícita para a gente, remuneração bacana também, porque tem o salário mais, a progressão aí, escolaridade, nível médio. Então, olha, você às vezes fica aí preocupado, ai meu Deus do céu, tenho tanta vontade de fazer o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, mas será que é nível superior? Então, nós temos aqui, ó, nível médio, tá? Data da prova ainda, claro, o certame ainda não aconteceu, né? Então, ainda tá para definir banca examinadora, né? O certame ainda não aconteceu. Quando o certame acontecer, que vai vir aí, né? A data provável da prova, tá? Teste de aptidão física, nós já sabemos que acontecerá, sim, terá o teste de aptidão física. Também terá redação nesse certame, e eu já quero dizer para você, já vi para você aqui, digo para você, se você tem dificuldade com redação, aproveite esse período pré-edital. Nesse período pré-edital, é muito bom você ter já um estudo ali, já estar, né, em período de estudo. Por quê? Porque o edital ainda não aconteceu. E aí, quando o edital acontecer, o que você já está em meio caminho andado, entendeu? É muito importante que você tenha em mente o seguinte: além de você saber que tem 350 milhões de concorrentes, vamos falar da gente, vamos usar uma hipérbole aqui, né? Um caminhão de concorrentes, vamos exagerar aqui, né? Não vamos exagerar não, porque pode ter um caminhão de concorrente mesmo, né? No sentido que vamos dizer assim, um mar de concorrentes. Aí nós estamos usando uma figura de linguagem, né? De exagero. Então, mais que você saiba, é bom, né, a gente entender isso. Às vezes você está demorando, você demora para pegar no tranco, mas já tem um mar de concorrentes, no sentido bem hiperbólico aqui, um mar de concorrentes aí já se dedicando, se preparando para esse futuro certame. Então você está esperando o quê, né? O quê para começar? Para realmente, de fato, você ter disciplina, comprometimento, adquirir o curso do Vale Concurso e estudar, né? E já começar. Então, para redação, nem se fala. Quanto antes você começar a praticar redação, melhor é para você. Quero te dizer também o seguinte, a professora Angélica tem mentoria online, tá? Um projeto particular dela,
tanto para redação quanto para língua portuguesa. Se você quiser saber mais, é só chamar a professora Angélica na rede social dela, beleza? A gente conversa, vira lá um negócio bem bacana para eu te ajudar aí com as aulas particulares online também, porque você vem no curso, né, adquire o nosso curso, está ali estudando, está fazendo seu resumo, né, está ali no seu método de estudo e ainda assim não está conseguindo ter aprimoramento. Então, chama a Angélica na rede social dela, né, a prof aqui na rede social dela que a gente negocia e eu te atendo aí também de forma particular. Uma mentoria, uma aula particular mesmo para você, tá? Beleza, vamos lá, olha só. Aí, continuando aqui, a gente tem o quê? Prova de título. Será que vai ter prova de título, professora Angélica? Não vai. Olha só, tá? E o benefício aí, né? Idade, 18 anos. Então, não tem aí, não se fala aí da idade máxima, né? Só tem aí 18 anos para cima. Bora lá preparar para esse certame, ok? Beleza, vamos lá. Olha só, então, a gente já falou do concurso, então agora a prof vem aqui, né, dizer para você o seguinte, que você precisa se preparar, né? O que você está esperando aí para conquistar a sua vaga, né? Então, você precisa do quê? Você precisa de se preparar com o Vale Concurso. Então, Vale Concurso oferta para você cursos, Vale Concurso oferta para você simulado, Vale Concurso oferta para você material impresso, que é a nossa apostila, tá? Então, nós temos todos os materiais possíveis para te auxiliar com o destino à sua aprovação. Você não pode perder tempo. Ah, professora Angélica, eu adquiri o preparatório, eu adquiri o curso com vocês. Quando o edital sair, o que vai acontecer? Nós vamos passar por toda a atualização dentro da plataforma. Você vai passar por toda a atualização com custo zero, se tiver dentro do seu prazo de acesso ainda. Entendeu? Então, você está estudando, está dentro do seu prazo de acesso, está estudando. Saiu o edital, o que vai acontecer? Vamos passar por toda a atualização ali com custo zero para sua pessoa, tá? Isso é muito importante. Beleza? Pois é. Então, olha só. Dentro do nosso preparatório, né, nós temos o quê? Aulas atualizadas, um benefício muito grande porque as aulas não são extensas, né? Nós temos aí a disponibilidade para você, dentro do seu tempo de acesso, assistir quantas vezes você quiser o nosso curso. Nós também temos um material de apoio em PDF, né? Em cada aula ali você tem um material de apoio. Tem questões para você poder resolver. O nosso curso está muito bom. Se você quiser adquirir, é só clicar no link que se encontra aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Pois é. A apostila também, quer saber sobre a apostila? Tem um link aí para você poder entrar em contato com o nosso canal de atendimento. Beleza? Ok. Então vamos lá, porque a gente tem muita coisa bacana pra gente poder ver aqui, né? Muita coisa bacana. E olha aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tratar de questões, tá? Questões essas que constam nos materiais para você poder também ter aí uma ideia, né? Do que acontece, o que rola nos nossos materiais, totalmente focado, direcionado à sua aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo, tá? Então, vamos hoje fazer um encontro de questões aqui, muito bacana, tá? Então, vamos lá, olha só. Primeira questão que a prof traz para você aqui hoje é de interpretação de texto. Nós sabemos, antes de eu fazer a leitura do texto com você, entender o texto aqui direitinho, a prof quer dizer para você o seguinte, olha, interpretação de texto, tá? Em razão de prova, é igual a morte enquanto vida pra gente. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Não é verdade? Nós vamos morrer uma hora, não é assim? Cantou o nosso CPF ali, filho, vambora, né? Misericórdia. Deus que abençoe, tá? Né? Que nós vivamos aí muitos anos ainda. Mas a realidade é essa. Contou o nosso CPF, nós vamos ter que ir embora, não tem jeito, nós vamos dar a linha aqui da terra, né? Então, da mesma forma que a morte é a única certeza que nós temos enquanto vida, interpretação e compreensão de texto é a única certeza que nós temos enquanto prova. Então, e nós estamos diante de um cenário em que nós não temos regras. Olha só que delícia. Não tem regra aqui para você poder compreender e interpretar um texto. É você pedir a Deus para te abençoar ali, né? Ter estar com a mente muito bacana para que você consiga gabaritar a questão. Então, um exemplo, né, de questão de prova de interpretação e compreensão de texto que pode acontecer é essa daí, tá? Olha só, essa daí. Então, o que acontece? Nós temos aqui o seguinte... vamos lá então, o texto escorrendo, né? Então, nós temos tudo direitinho aqui, tá? Pra gente poder associar. Então, vamos lá fazer a leitura do texto. Olha, aos 5 anos de idade, o mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente. Aos 30, também. Mas aprendemos umas manhas ou melhor, né? Umas manhãs, tá? Olha só, que loucura.
A gente tem que tentar associar, mas vamos ver se é manhas ou se é manhãs, né? Porque não veio aí associado, então vamos lá. Aos 5 anos de idade, o mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente. Aos 30 também, mas aprendemos umas manhãs que, se não anulam a desproporção, ao menos disfarçam nossa pequenez. É umas manhas, tá? Não é manhãs, não, é manhas mesmo. Ó, vamos lá. A ignorância não é uma bênção, é uma condenação. Olha só. Compreender a origem dos nossos incômodos faz uma grande diferença. Mas como com tão poucas palavras ao nosso dispor? Palavras são ferramentas que usamos para desmontar o mundo, olha só, e remontá-lo dentro da nossa cabeça. Sem as ferramentas precisas, ficamos a espanar parafusos com pontas de facas e destruir porcas com alicates, olha só. Com 2 anos, olha aí, com 2 anos, o que acontece? Vamos ver, né? O que acontece aqui, ó. Com 2 anos, meu nariz escorria sem parar na sala de aula. Eu não sabia suar, nem sequer sabia que existia isso, suar. Apenas enxugava o que descia na manga do uniforme, conformado, até ficar com o nariz assado. Lembro-me bem da sensação da meia, olha só, sendo... Cadê? Perdi até aqui, ó. Lembro-me bem da sensação da meia sendo comida pela galocha enquanto eu andava. A cada passo, ela ia se... Vamos lá, então, o que acontece aqui? A cada passo, ela ia se engorovinhando mais e mais na frente do pé, faltando no calcanhar, olha só, e eu aceitava o infortúnio como se fosse uma praga rogada pelos deuses, uma sina. Não passava pela minha cabeça trocar de meia, desistir da galocha, pedir ajuda aos adultos. A vida era assim, não havia o que fazer. Olha só que texto, né? Então, a gente tem aí que aos 5 anos de idade, né? O mundo é esmagadoramente mais forte do que a gente, né? Aos 30 também, mas a gente aprende umas manhas, né? Que não se anulam a desproporção, né? Ao menos disfarçam nossa pequenez. Então, tem todo um texto aí. Olha que texto, né? A linguagem ali, o entendimento dele pode ser difícil para alguns, pode ser fácil para outros, mas a gente teve aí um breve texto, e vamos continuar, porque não acabou aqui ainda não. Olha só o que tem. A vida era assim, não havia o que fazer. Numas férias, meu pai apareceu antes do combinado, olha só, para pegar minha irmã e eu na casa dos meus avós. Durante 400 quilômetros, falou que existiam pessoas boas e pessoas más, que aconteciam coisas que a gente não conseguia entender, que mesmo as pessoas más podiam fazer coisas boas e as pessoas boas coisas más. Já quase chegando em São Paulo, contou que nosso vizinho de 6 anos tinha levado um tiro. Naquela noite, enquanto as crianças da rua brincavam, mais quietas do que o habitual, sob um véu inominável, um dos garotos disse, bem feito, ele é muito chato. Hoje, penso que pode ter sido sua maneira de lidar com uma realidade esmagadoramente mais forte do que ele. Meu vizinho, infelizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade, infelizmente não, felizmente, né? Meu vizinho, felizmente, sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não. Ficou ali estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminada pela lâmpada intermitente de mercúrio, depois que todas as crianças voltaram para suas casas. Olha, então, como eu já disse, né, um texto muito interessante, às vezes de fácil entendimento para uns, de difícil entendimento para outros, né, um texto aí que acontece, né, que aconteceu em uma prova, para a gente poder resolver a questão desse texto. Então, vamos lá, olha só. O que a gente tem como questão desse texto? Olha aí, para você poder parar, pensar, refletir. Se quiser colocar o gabarito aqui no chat, fique à vontade, tá? E a gente vai conversar sobre isso aqui. Olha só. A caracterização do texto escorrendo como crônica
Ocorre por quê? Olha o que a banca examinadora trouxe, você pensa para poder responder, tá? E nós vamos trazer, a prova vai trazer o gabarito aqui para você. Eu acho o seguinte, eu falo o seguinte, olha, esses encontros onde a gente, aqui no canal do Vale Concurso, resolve questões, ajudam tanto, mas um tanto pra gente, sabe por quê? Porque a gente às vezes está ali estudando, temos dificuldade, a gente vem aqui, resolve questão, mas já vejo por que eu errei, né? A gente visualiza, por que eu errei essa questão, não é assim? Então já saiba você que interpretação de texto e compreensão é questão da sua prova, não é assim? Você teve aqui o texto, né? A gente visualizou e agora nós vamos diante de uma questão de interpretação. Então vamos lá, já trouxe aí a questão que o texto é uma crônica e tá pedindo o quê? A característica dessa crônica. Olha só, tá vendo? Então é isso que veio aí. É possível perceber, tá? Ao final do texto, uma crítica sobre a infância e a violência. A gente teve ali no final do texto que diz o seguinte: meu vizinho infelizmente sobreviveu. Infelizmente não, felizmente. Felizmente sobreviveu. Nossa ingenuidade é que não, ficou ali. Estirada entre amendoeiras e paralelepípedos, sendo iluminado pela lâmpada intermitente de mercúrio, depois que todas as crianças voltavam para suas casas, tá? É um texto jornalístico, e tem como objetivo principal de transmitir acontecimentos. O objetivo do texto é realizar uma crítica ao estilo de vida das pessoas más. Através da narrativa, ao partir de experiências individuais, até corriqueiras, alcança vivências coletivas. E, nós temos aí na letra E o seguinte, é um relato subjetivo de experiências individuais com caráter filosófico, com o intuito de transmitir um ensinamento. E aí, o que nós vamos associar aqui, marcar com relação à característica do texto que nós visualizamos aqui? Olha, a prova vai te dar um minutinho para passar o olho, tá? Novamente, na primeira parte do texto, olha aí, passa o olho aí rapidinho, tá? Nessa primeira parte do texto, vou te dar uns segundinhos para fazer isso, ó. Vou te dar 30 segundos para passar o olho aqui, 30 não, 15 segundinhos para passar o olho aqui rapidinho. Olha aí, essa primeira parte do texto, tá? Visualiza aí direitinho enquanto eu vou tomar uma água. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá então, nós vamos tomar, professor, eu tô tomando uma água aqui enquanto você tá aí passando o olho na primeira parte do texto. Agora vamos para a segunda parte do texto. Olha só. Olha aí, temos aí a segunda parte do texto, E nós temos aí também, tem aí que a fonte, Crônica de Antônio Prata, beleza, onde está disponível essa crônica aqui pra gente, Beleza, mais uns segundinhos aí pra gente poder visualizar a questão de novo, Então, nós já sabemos que nós estamos diante de uma crônica, tá? Já sabemos que nós estamos diante de uma crônica. Então, olha aí. O que nós vamos marcar como resposta aqui, Eu sei que é difícil, às vezes a gente pega esses textos de interpretação para trazer aqui em aula para você, mas é muito bacana para você poder ter ideia de como a banca examinadora pode trazer esse tipo de questão para você, tá? Então, nós vamos para o gabarito, olha só, vamos lá para o gabarito então, olha aí. Através da narrativa, ao partir de experiências individuais até corriqueira, alcança vivências coletivas, porque todas as crianças aí passam por vivências, que às vezes acontecem da mesma forma que veio ali na narrativa. Então, olha só. Então, através dela, ao partir de experiências individuais, por que experiências individuais? Porque a crônica conta do menino e da irmã dele, não é assim? Mais precisamente do menino. Então, a experiência individual do menino, mas que todos aí podem ter esse tipo de vivência também, que ela pode ser coletiva, a mesma coisa que aconteceu com o menino ali, pode acontecer com outra criança também, hoje no cenário atual, tá? É uma questão aí de interpretação de texto. Eu digo para você o seguinte, olha, às vezes tem gente que fala assim, professora, eu não concordei com o gabarito da questão. Professora, eu não concordo. É muito engraçado, porque às vezes, sabe o que acontece? Eu tenho uma avaliação do gabarito da questão, você tem outra diferente da minha, e a banca tem uma diferente de nós dois ou de nós duas. O que a gente vai fazer? Infelizmente, Se a gente, em cenário de prova, se eu quero entrar com recurso, eu vou tentar entrar com recurso ali, vou tentar fazer a coisa acontecer. Mas, lembrando sempre o seguinte, quando se trata de questão de interpretação e compreensão de texto,
É um tiro no escuro que a gente dá. Já vai se preparando para isso, tá? Porque às vezes você vai entrar com recurso e vai ganhar o recurso, mas na maioria das vezes a gente não ganha o recurso. Por quê? Porque aquilo que a banca trouxe como gabarito, ela vai colocar aqui o gabarito e pronto, acabou. Entendeu? Porque tá diante de uma questão de quê? De interpretação e compreensão do texto, tá? Infelizmente, a prof tem que ser sincera aqui com você. Então, se você não concordou com o gabarito da questão de número 1, né? Saiba que poderíamos até entrar com recurso, mas a banca examinadora, se ela determinar que é esse o gabarito, paciência, né? Vamos lá, então. Olha só. Mais uma questão aqui. Só se encontram palavras que sofrem alterações ortográficas com a nova reforma em. Estamos diante de uma questão de quê? De novo acordo ortográfico. E está dizendo aqui o quê? Palavras que sofrem alterações ortográficas. Quando se fala em palavras que sofrem alterações ortográficas, essas alterações podem estar diante do cenário acentuação gráfica, tá? Então, principalmente do cenário acentuação, viu? Então, nós temos aí o seguinte: só se encontram palavras que sofrem alterações. Em qual alternativa? Será que na letra A, graúna e Android? Será que na letra B, abençoa e mantém? Será que na letra C, feiura e bocaiúva? Será que na letra D, ideias e heróis? Será que na letra E, alcateia e órfão? Presta atenção no que a prof vai dizer para você. Se você é aluno do Vale Concurso, você vai acertar essa questão assim, sem nem piscar na prova, tá? E eu vou voltar para a questão aqui. Se acontecesse uma questão dessa, acontecer uma questão dessa na sua prova, você vai de olho bem aberto, com 5 segundos você gabarita a questão. Sabe por quê que a prof fala isso para você? Porque nós temos todo o assunto de acentuação gráfica muito bem visto na plataforma do Vale Concursos. E lá eu trago sobre a regra e tem o exemplo que tá lá e está aqui na questão que a gente está trabalhando. Olha só que delícia. A gente mata a cobra e mostra o pau, não, a gente mostra ela morta, né? Pois é, que já tem aqui a palavra que está no nosso preparatório, lá na aula de acentuação gráfica, está aqui para você. Sabe qual que é o gabarito aqui? Vamos lá ver qual que é o gabarito? Olha só, letra C. Feiura e bocaiúva são palavras que encontram, feiura se encontra lá no nosso material, tá? Que são palavras que sofrem alterações ortográficas de acordo com a nova reforma, tá? Por quê? Vou explicar a regra aqui para você agora, para você não errar nunca mais. O que que acontece? Quando você separa, tá, a sílaba da palavra, olha o que que eu tô fazendo aqui, ó. Bocaiúva. Quando você separa a sílaba da palavra, tem uma regra lá no nosso material que diz o seguinte, que quando você tem um hiato e antes dele, ou melhor, quando você tem um ditongo seguido de um hiato logo depois, igual aqui, ó, você teve um ditongo, olha só, seguido de um hiato logo na sílaba da frente, tá? Seguido de um hiato aqui, olha o hiato aí, ó, tá vendo? O que que acontece? Quando você tem um ditongo que na sílaba seguinte vem um hiato, antes tinha acento agudo nesse hiato. Agora, no novo acordo ortográfico, não existe mais. Então, estamos diante de uma particularidade, tá? Do novo acordo ortográfico que trata da alternativa da letra C, fazendo com que ela esteja totalmente correta, de acordo com o enunciado da questão. Deixa eu te falar uma coisa. Questão de ortografia e acentuação gráfica é cenário de prova para você. Então, está estudando português? Vamos lá fazer o favor de lembrar, de ler com frequência questões que, os itens que tratam desses dois assuntos. Tudo que você tem dentro do assunto ortografia e também, né, acentuação gráfica, que a banca examinadora pode trazer tudo junto, tá? Tudo junto. E essa questão que você está resolvendo aqui é uma questão, né, ortografia mais acentuação gráfica. É uma questão que a banca examinadora já trouxe em prova, olha só, tão objetiva, tratando de quê? De uma particularidade do quesito acentuação gráfica. Olha só, e ainda mais precisa a acentuação dos hiatos. Olha só.
como funciona isso aí, tá vendo? Como é importante para você isso. Você estar ciente das particularidades de prova para você não errar, né? Para você poder saber ali que você não pode errar isso aqui de jeito nenhum, tá? Mais uma questão, então, pra gente. Questão de número 3, olha aí. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa. Então, olha só o que a gente tem aqui, né? O que a gente tem aqui? Todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa. Olha só. Então, vamos lá. Mais uma. Palavras grafadas. Mais uma questão aqui onde nós vamos ver, né, de acordo com a ortografia oficial, mais uma questão aí de ortografia para a gente poder praticar. Olha só. Letra A, então. Todas estão grafadas segundo a ortografia oficial. Beleza. Discernir, cafajeste, piscina. Submerso, azeitona, chifre. Bizarro, expectativa, chantagem. Estorvo, maçarico, repercussão. Bugiganga, massagem e exorcismo. Presta atenção no que você tem. Essa questão já não trata da acentuação. Essa questão trata da escrita correta das palavras, tá? Por quê? Se são escrita correta. Se são palavras grafadas, são palavras escritas, né? De acordo com a ortografia oficial. Então, essa questão trata agora da escrita, não é da acentuação. Tá? Nossa, professora, mas como é que eu vou saber sobre isso aqui, professora? Misericórdia. Porque eu não sei. Esse negócio de discernir, será que isso é com com S? Cafajeste com G ou com J? É piscina, será que tá certo, professor? Como é que eu vou saber um negócio desse? Vai ler a questão aqui e vai tentar gabaritar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem domínio, tá? De palavras como essa que você está vendo aqui, preste muita atenção. Por quê? Porque você vai precisar lá na hora da questão que você está resolvendo, rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, fazer sua oração básica e falar, meu Deus, me ajuda. Ou pedir aí pro que você acredita e meter o pau ali e tentar gabaritar. Por quê? Porque questões como essa aqui envolve conhecimento de vocabulário que você tem. Porque se você não souber, aqui não tem regra para isso, né? Assim, igual a gente vê regra de porquê, regra do hífen. Aqui é você tentar lembrar a palavra mesmo e meter o pau. Olha só o que a gente tem como gabarito. Correto aqui. Bugiganga, letra E. Tá vendo? Bugiganga aí, né? Massagem, exorcismo, olha só. Então, tem palavras erradas aí, tanto na letra A até na letra D, né? Da letra A à letra D aí tem palavras erradas. Ah, professora, como é que eu vou saber que elas são erradas? Uai, infelizmente, se você não, igual eu falei, é domínio de vocabulário. Uma questão dessa em prova é para ferrar o candidato. E eu estou te alertando aqui, nesse período pré-edital, sobre o que pode acontecer em prova para você. Todas as questões que você está visualizando aqui são questões, o quê? Que acontecem pela banca examinadora. Então, a banca examinadora traz essas questões em cenário de prova. Então, o que você vai fazer? Você está tendo a oportunidade de conhecer como a banca vai cobrar, ver como a banca aborda os assuntos para você poder revisar, estudar mais profundamente, né, os itens que estão sendo trazidos aqui. Como eu disse agora, todas as questões que nós estamos vendo aqui são questões da banca examinadora. A banca traz essas questões em cenário de prova do jeito que elas estão aqui. Então, se você, meu Deus, como é que eu vou fazer, professor, para entender as palavras? Infelizmente, diante de um cenário desse aqui, aqui é onde o filho chora e o responsável não vê. Porque se você não lembrar como é que escreve, é um tiro no escuro que você vai dar. Entendeu? Infelizmente, porque aqui como é que você vai lembrar? Nós lembramos todos os vocábulos? Não, nós vamos tentar ganhar o negócio na sorte mesmo aqui. Eu falo a realidade, por quê? Porque eu estou me colocando no seu lugar, no lugar de concurseiro, entendeu? E que tem dificuldade com língua portuguesa. Então, o cenário aqui é simplesmente assim. Agora, como é que eu vou saber? Vai fazer leitura. Pessoal, como é que eu vou melhorar meu vocabulário aqui para eu poder lembrar essas palavras? Vai fazer leitura. Leia todos os dias um pouco. Tem gente que tem preguiça de ler. Olha só, com um futuro certame para acontecer, um certame para acontecer, um futuro certame, redação no certame e tem preguiça de ler. Socorro Deus, né? Vamos lá, então. Próxima questão aqui, tá vendo? Aqui a professora briga, aqui a professora fala, né? E assim funciona. É assim, uai. Mesmo tempo que a gente tem que brincar, a gente tem que chamar a sua atenção para aquilo que é totalmente importante para você em cenário de prova.
tá? Para que você, quando sair o certame, você estiver estudando e a sua prova acontecer, você vá para a sua prova, né, totalmente preparada. Aí do outro lado, né? Tiro, porrada e bomba, não tem outro jeito não. Vamos lá. Olha só, questão de número 4 agora. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego e a colocação do pronome. Agora já mudou o cenário da ortografia, né, e acentuação gráfica, nós passamos para um assunto de classes gramaticais. E eu sempre falo e sempre vou falar. Esse assunto aqui é cenário de prova, tá? Pronome é cenário de prova, de toda aí qualquer prova de concurso público, beleza? Então, abre o olho de Tandera aí do outro lado, tá? Pois é, então tá pedindo aqui a alternativa correta quanto ao emprego dele e a colocação, beleza? Conforme a língua padrão, a norma padrão é a norma culta, né? A norma em vigência, ok. Eu não preparei-me para a prova. Depois, mandarei mensagem para dar-lhes notícias, tá? Ele rapidamente deixou-me sozinho, né? Quando trarão-me o café da manhã? Muito me espanta essa reação. E aí? O que nós temos como alternativa correta com relação à colocação pronominal e também o emprego do pronome ali? Que às vezes o pronome está empregado errado, né? Às vezes não está do jeito correto, no pronome correto ali. Então, tá pedindo com relação ao emprego dele, tá? E a colocação pronominal, beleza? O que nós vamos marcar como correto? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que nós vamos trazer aqui, né? O que a gente tem aqui como correto? Vamos ver? Vamos visualizar? Olha só, espero que você já tenha colocado o gabarito aí no chat, tá? E já esteja bem adiantado no processo do pronome, estudado o pronome aí já. E se não estudou, está diante da questão para ver a importância desse assunto. Colocação pronominal é, sim, questão de prova. Pronome é questão de prova para a gente, como eu já falei. E o gabarito está aqui para você. Olha só. Muito me espanta essa reação. Correto quanto ao emprego e a colocação do pronome, tá? De acordo com a norma culta na letra E. Professora Angélica, por que a letra E como correta? Espero que você tenha acertado aí, viu? A professora Angélica não está visualizando o chat aqui não, tá? Agora não, mas eu espero que você tenha acertado. Se você colocou a resposta no chat, se você não colocou, mas marcou aí, né, onde você está, visualizou, pensou aí que a letra, a alternativa é aí, então, amém aí, parabéns, tá? Se você não gabaritou a questão, presta atenção, então, no comentário que a Prof vai trazer para você sobre isso, olha só. O que acontece? A palavra não, já aprendam aí de uma vez que o negócio fica cabuloso, tá? Pois é, então já vão pegando o bizu aí. A palavra não é considerada um termo atrativo de próclise. Então, ela tem que trazer o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, ele não pode ficar aqui. Ele tem que estar aqui, ó. Eu não me preparei. Toda vez, já pega o bizu. Toda vez que você visualizar a palavra não, já entenda que o pronome tem que estar ali do lado dela antes do verbo. Beleza? Ok. Segunda coisa, segunda alternativa, letra B. Depois mandarei mensagem para dar-lhes notícia. Dar a eles notícia, né? Quem dá alguém, né? Dá aí notícia a alguém, beleza. Só que aqui, o que acontece? Nós temos uma preposição aqui, olha. E a preposição, ela pode funcionar como termo atrativo. Então, para que a letra E esteja correta, com certeza esse pronome deveria ter acontecido aqui, ó, para lhes dar notícias, tá? Então, ó, tiraremos daqui e colocaremos para antes aqui do verbo. Por quê, professora Angélica? Porque a preposição para pode funcionar como termo atrativo, tá? Beleza. Agora, letra C. Ele rapidamente deixou-me sozinho. Olha aqui. Rapidamente está aqui antes do verbo, né? Rapidamente é um termo atrativo porque é um advérbio, assim como a palavra não, tá? Então, rapidamente é um advérbio. Então, já vai ligando, ó. Advérbio, preposição. Vamos lá então. O advérbio tá aqui, ó, beleza? Então, esse pronome não pode ficar aqui. Ele é um termo atrativo para jogar o pronome também para antes do verbo. Então, rapidamente me deixou sozinho, tá? Quando trarão-me o café da manhã?
Escuta, aqui tem uma situação muito interessante. Por quê? Porque você teve aqui também, ó, outra palavrinha que tem função adverbial, tá vendo? É um termo atrativo, olha só, tá vendo? Termo atrativo aqui também, tá? O quando, né? A palavrinha que indica tempo, não é isso? Pois é. Então, o pronome não tem que estar aqui, ele vai para cá. O quando me trarão o café da manhã, tá vendo? Pois é. Então, muito cuidado com o que você tá vendo. Você viu aqui casos em que tivemos advérbios e preposições antes do verbo, não é isso? Então, essas palavrinhas aqui, elas funcionam como termo atrativo, atraindo, ó, o pronome oblíquo também para antes do verbo. Então, se você viu o verbo ali, tá? E antes dele teve termo atrativo, o pronome oblíquo também tem que ficar antes do verbo, beleza? Porque o termo atrativo atrai o pronome oblíquo para fazer o quê? Próclise. Fechou? Pois é. Então, nós temos aqui, enfim, como correta a letra E, né? Porque muito também é termo atrativo, atrai o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo. Olha que delícia. Fechou? Que delícia de questão, tá? E se você não souber colocação pronominal, dança, escorrega igual quiabo nesse negócio aqui. Fechou? E não pode escorregar de jeito nenhum, não, tá? Mais uma questão pra gente, questão de número 5. Olha o que a gente tem aqui, olha. Leia o texto. É melhor você ter uma mulher engraçada do que linda, que sempre te acompanha nas festas, adora uma cerveja, gosta de futebol, prefere andar de chinelo e vestidinho, ou então calça jeans desbotada e camiseta básica. Faz academia quando dá, come carne, é simpática, não liga pra grana, só quer uma vida tranquila e saudável, é desencanada e adora dar risada. Do que ter uma mulher perfeitinha, que não curte nada, se veste feito um manequim de vitrine, nunca toma porre e só sabe contar, eu tenho que rir, gente, e só sabe contar até 15, que é até onde chega a sequência de bíceps e tríceps. Legal mesmo é mulher de verdade. E daí se ela tem celulite? O senso de humor compensa. Pode ter uns quilinhos a mais, mas é uma ótima companheira. Pode até ser meio mal educada quando você larga a cueca no meio da sala, mas e daí? Porque celulite, gordurinhas e desorganização tem solução. Mas ainda não criaram um remédio para futilidade. Olha só. Gostei do texto, viu? Pois é, gostei do texto, tá? Que adianta então a mulher toda, né, saradona ali e tal, mas, né, como diz o outro ali, né, aqui, ó, veste igual um manequim de vitrine, né? Nunca toma um porre e só sabe contar até 15, que é até onde chega a sequência de bíceps e tríceps. Essa daí foi boa. Então, o que acontece? Estamos diante de um texto e provavelmente nós vamos ver uma questão de interpretação de texto aqui, tá? Vamos lá então, olha aí. Gigante a questão, né? Marque a alternativa correta quanto aos assuntos abordados no texto. É uma questão de interpretação e compreensão textual. Vão meter o pau aí pra gente não sofrer muito não, olha só. O texto aborda 2 perfis completamente de mulheres, olha aí, né? Aquela que é de bem com a vida, que aproveita cada minuto e não se preocupa com a opinião alheia sobre sua aparência, e a que se cuida, segue os padrões impostos pela sociedade para agradar a todos, uma complementa a outra. O texto valoriza a escolha da mulher pelo que ela é e não por sua aparência, pois para um relacionamento que conta não é a beleza em si, mas como a pessoa age, compartilha e se posiciona, e critica a futilidade na preocupação excessiva com a aparência. O texto critica a mulher que tem celulite, que está fora dos padrões estéticos desejados pela sociedade, que não pratica esportes e que faz tudo para agradar aos homens sem realmente aproveitar a vida. O texto é contraditório, tem um tom preconceituoso quando diz que a mulher que faz exercício físico, que se preocupa com a aparência, não tem conhecimento vasto e fútil. Não é não, né? E fútil. No entanto, exalta a importância de a mulher estar com a aparência impecável em todas as situações. O texto traz 2 perfis antagônicos, tá? Que se completam pela opressão da sociedade em exigir padrões de beleza inalcançáveis. Bom, uma questão grande,
uma questão de interpretação de texto, só para você ter conhecimento de que a banca examinadora, né, traz interpretação de texto, e essa questão agora é diferente da outra, porque a outra pediu lá característica de uma crônica, né? O que caracteriza ali a crônica, e aqui agora está diante de uma questão de interpretação do texto em si mesma, então é uma questão muito grande, né? Para a gente poder conseguir gabaritar. Então, eu já vou soltar o gabarito dela, porque a interpretação de texto você precisa praticar, né, muito, você sabe isso aí do outro lado, precisa praticar muito questão de interpretação. Então, estamos aqui, ó, diante de a resposta correta, tá? O texto valoriza a escolha da mulher pelo que ela é e não pela sua aparência, né? Beleza. Pois para um relacionamento que conta não é a beleza em si, mas como a pessoa age, compartilha e se posiciona. E critica ainda a futilidade na preocupação excessiva com a aparência. Claro, né, gente? Eu concordei com o gabarito da banca aqui, óbvio. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ali se preocupar tanto com a aparência que aquilo que é o vigor, né? Aquilo que é o essencial para ela, aquilo que é o básico, a pessoa acaba esquecendo e aí dá ruim. E ela não, às vezes não é uma pessoa que socializa com todo mundo, né? Que tem uma relação social bacana com as pessoas. Então, às vezes, né? Não adianta nada você ser chique no vestir, mas não ser chique, vamos dizer assim, no lidar com a vida ali nas circunstâncias bacanas, né? Durante o dia, tá? Porque você pode levar um porre da forma mais chique do universo, mas que você leve um porre, né? Que você viva a vida aí descontraidamente, entendeu? Mas, claro, né? Tudo dentro da dose correta ali para não prejudicar aí a pessoa, claro. Então, sim, temos aí a questão de interpretação de texto gigante. Prepare-se para questão como essa na sua prova, tá? E ao longo aí dos textos que você for praticar. E bora lá, então, que nós temos mais uma questão. Só que antes, tá? De nós continuarmos aí, vamos ver o recadinho que o professor Vone deixou para você? Olha só. Vamos ver o recadinho do professor para você. O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo vem aí. Um recado rápido para você que ainda não é aluno do Vale Concurso, está em dúvida se você precisa ou não acessar o nosso curso. Galera, vamos lá, vamos para cima. Nós temos aí o concurso da PPS vindo com muitas vagas, um concurso que exige apenas ensino médio, tem redação, e você não pode esperar o edital sair para ter uma preparação de qualidade, para iniciar os estudos. Nós já temos aí o nosso curso totalmente completo e atualizado para você, além de apostilas teóricas e de questões onde você consegue estudar o conteúdo de forma impressa, se quiser também, tá? O nosso curso online já está atualizado conforme o último edital, claro, mas as matérias e legislações que sofreram atualizações já estão também disponíveis para você. E claro, se sair o novo edital, eu preciso comprar ou pagar para atualizar o curso? Não precisa, nós temos esse compromisso com você. Você que é nosso aluno do pré-edital, você ganha essa atualização no pós-edital sem pagar nada. Então, olha, não tem desculpa para você iniciar, parcelamento no cartão, você consegue pagar por boleto também, caso não tenha cartão, Pix se você quiser, tá? Então, oferecemos várias formas de pagamento para você. E se tem alguma dúvida ainda, pode entrar em contato aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para você acessar a página aí da Polícia Penal do Espírito Santo. Os nossos atendentes estão prontos para te atender. Se você precisar de um combo, nós temos também as carreiras do Espírito Santo, onde você estuda para PP, para o socioeducativo, para PM e para a Polícia Civil, tudo para te dar a melhor preparação. Então vem com quem mais aprovou no último concurso para que você possa conhecer a nossa didática e se preparar de verdade. Não brincamos com seu sonho e queremos ver você aprovado na Polícia Penal do Espírito Santo. Tamo junto e até a próxima. Viu que bacana? E o nosso grande professor Vone tem um recadinho muito bacana para você, para você poder prestar bem atenção aí, né? Estudar com qualidade, falou sobre o nosso curso, e é isso. Vamos dar continuidade aqui então? Olha só, mais uma questão aqui na tela para você, então agora a questão de número 6. Olha o que nós temos aqui, olha só. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que demonstra uma violação das normas ortográficas vigentes. Mais uma questão de ortografia para você. Agora, a única que demonstra uma violação das normas. Olha só o que nós temos então, vamos lá. Nós temos reuniões agendadas para todas as sextas-feiras do mês. Planejamos uma viagem para a praia no próximo fim de semana para aproveitar o tempo livre. Estudamos muito a fim de que possamos passar no exame final com boa nota. Enviei um e-mail para o cliente
com os documentos e anexos necessários para o contrato. Você pode me explicar por que o evento foi cancelado? O que está pedindo aqui? Uma violação das normas ortográficas vigentes, ou seja, ou tem problema, né, de acentuação, ou tem problema de escrita, tem algum erro em alguma alternativa aí. Você conseguiu identificar onde está o erro já? Olha só, se você não conseguiu identificar o erro, vamos lá então, né? Que a professora já vai trazer o gabarito aqui para você. Olha só, qual é o gabarito? Letra B de bola. A fim de que? A fim de é separado, não é junto. Então, por isso que nós temos aí, tá? A expressão, né? Muito cuidado com isso. O afim junto tem outro significado, que não é aqui o sentido da finalidade, tá? Então, muito cuidado. A expressão afim de, que indica finalidade, dentro dela o afim tem que estar separado, fechou? Então, não erra isso de jeito nenhum, tá? Não quero ver você errando isso de forma alguma. Então, você está diante do cenário de uma questão de ortografia, que trata da norma, né, da escrita correta dos vocábulos aí, e nós temos justamente a escrita aí da palavra afim, com separadamente aí bonitinha, no sentido ali de quê? De finalidade. Então, abre o olho de Tandera e não erra mais não, tá? Beleza, mais uma questão agora, olha. Todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial. Mais uma aí, tá vendo como nós estamos visualizando aqui assuntos hoje de ortografia, acentuação gráfica, que são os assuntos mais bisurados de prova? Pois é, um dos mais bisurados, né? Então, se você vai, olha, interpretação, que é assunto de prova, ortografia, acentuação gráfica, que é assunto de prova, pronome, que é assunto de prova, tudo você está vendo hoje. E as várias formas como a banca examinadora pode cobrar da sua pessoa. Então, vamos lá, olha só. Mais uma questão de ortografia, para frisar bem isso aí para você. Olha só. Então, todas as palavras grafadas, segundo, chicote bizantino, guisado, gengiva. Vai conhecer palavras se você não conheceu até hoje, não lembra das palavras aí. Vamos conhecer palavras. Admissão, usurpar, catequizar e bexiga. Mendigo, ferrugem, obsceno e giz. Escassez, heresia, exaltar e enxurrada. Chuchu, perspicaz, incentivo e disciplina. Onde está grafado segundo a ortografia em vigência? Já vou até pro gabarito, ó. Se não sabe, tem que estudar a palavra. Já falei. Não tem outra forma de associar isso aqui. Professora Jair, como é que eu vou saber a palavra na hora da minha prova? Uai! Reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, fala sua oração básica aí, para que você acredite e mete o pau. Pede a Deus, meu Deus, me ajuda aqui, né? Porque isso aqui é conhecimento de vocábulo. É o conhecimento que você tem das palavras que você carrega aí ao longo da sua existência nesse planeta Terra, entendeu? Então, vamos lá. Mas se você quer fazer, né? Como é que eu vou fazer, professora? Vai ler dicionário, então. Vai entender dicionário lá, vai ler dicionário, pega lá, hoje eu vou ler todas as palavras que começam com A, né? Hoje eu vou ler todos que começam com B, todos que, né, começam com B, todos com C, e mete o pau no dicionário, você tem tempo também para isso, entendeu? Quem sabe você não consegue aproveitar aí, né, 30%, eu vou falar, 30% das palavras do dicionário, porque o dicionário é gigante, não é verdade? Pois é, então vamos lá, nós temos que brincar e rir, né, como diz o outro, ainda no período pré-edital, porque depois não tem jeito de rimar, não. Agora, depois do edital sair aí, é só, né, chumbo e chumbo e chumbo. Vamos lá. Mais uma questão, então, pra gente. Olha só. Eletrônicos. Mais um texto, ó. Cuidado com o uso em excesso. Vamos ver se você consegue gabaritar essa questão. Vamos lá. Quem nunca ouviu a seguinte exclamação? Parece que as crianças de hoje nasceram sabendo manusear o celular e o tablet. Pois é, e parece mesmo. Os pequenos têm tanta facilidade para utilizar os equipamentos eletrônicos que parece ser algo inerente a eles, ou seja, já nasceram com essa capacidade. No entanto, se pararmos para refletir, perceberemos que as crianças têm cada vez mais acesso a tais componentes. Bom, na verdade, quem precisa colocar limites são os adultos. É preciso verificar o que os pequenos estão acessando, monitorar a quantidade de tempo que eles ficam expostos ao mundo virtual. Sempre explicar a importância dos relacionamentos pessoais, das amizades no mundo real, das brincadeiras de antigamente, como brincar, né, de esconde-esconde, pular corda e etc.
Tudo isso é de extrema importância para fortalecer os vínculos interpessoais, para o desenvolvimento psíquico, emocional e físico dos pequenos. É óbvio que as atividades realizadas nos equipamentos eletrônicos não devem ser encaradas como vilãs. Nada disso. Elas devem ser um complemento às demais tarefas e afazeres do cotidiano das crianças. Como sempre, a palavra de ordem é equilíbrio. Pois é. Então, vamos ver o que a gente tem com relação a esse texto aí? Olha só. De acordo com o texto, quanto à análise e reflexão linguística, marque a alternativa correta. Essa capacidade, adultos, extrema, interpessoais e eletrônicos. Essas palavras desempenham quais papéis? Olha agora, então, essa capacidade, adultos, extrema, interpessoais e eletrônicos, que a gente viu, né, ao longo do texto. Essa capacidade se refere a um termo que está posterior a ela, logo é catafórico, vamos ver aqui, ó, essa capacidade, vamos voltar, essa capacidade, tá bem lá em cima aqui, ó, os eletrônicos que parecem ter algo inerente a eles, ou seja, já nasceram com essa capacidade, vamos lá então, os pequenos têm tanta facilidade para utilizar os equipamentos eletrônicos que parece, né, então você tá vendo essa capacidade aqui, vamos ver o que fala aqui então, ó, vamos ver aqui o que fala, ó. Essa capacidade se refere a um termo que está posterior a ela, ou seja, depois dela, né? Porque seria anterior ou posterior. Logo é catafórico. Beleza. Será que é isso mesmo? É posterior a ela ou anterior a ela, né? Porque a facilidade aqui para utilizar equipamento eletrônico é que é essa capacidade, né? Beleza. Vamos lá, então. Adultos é um termo na função de substantivo pela análise sintática, tá? Beleza. Então, nós temos que achar as palavras adultos, né? Ok. Nós temos aqui que adultos, no entanto, para refletir que as crianças têm cada vez mais... bom, na verdade, quem precisa colocar limite são os adultos. Adultos aqui, tá dizendo o seguinte aqui, ó, que é um termo na função de substantivo, pela análise sintática. Será? Você estuda substantivo lá na análise sintática ou é na análise morfológica? Vamos saber. Eletrônicos e extremas são adjetivos e a análise é morfológica. Vamos ver. Eletrônicos, tá ali, né? E mais o que aqui? Extrema, tá. Equipamentos eletrônicos, não é isso? Pois é, nós temos aqui o equipamentos eletrônicos ali, qualificando, já tá dizendo, né? Que eletrônicos e extrema são adjetivos. Beleza, onde está a palavra extrema? Tem que achar, né? Então, vamos lá, tem tanta facilidade, no entanto, paramos para refletir, cadê? Tá. No entanto, para refletir, as crianças têm cada vez mais acesso, vamos lá, achar a palavra extremas, tem que fazer isso aqui, né? É para eles verificar que os pequenos estão acessando, tá expostos ao mundo virtual, sempre explicar a importância do extremamento pessoal, das amizades do mundo real, das brincadeiras, tá. Beleza, tudo isso é de extrema importância. Vamos ver, será que extrema, tá aqui qualificando o substantivo importância, beleza. Mas será o que diz ali? Que a análise é morfológica. Será que você vê adjetivos dentro da análise morfológica ou é da análise sintática, né? Esse nome adjetivo. Interpessoais é um termo cuja função na frase é de complemento verbal conforme a análise sintática. Interpessoais, vamos ter que achar a palavra interpessoal. Então, vamos lá, ó. Tudo isso é de extrema importância para fortalecer os vínculos interpessoais. Beleza. Tá dizendo o que aqui? Que ele é complemento verbal conforme a análise sintática. Tá, mas olha, vamos lá então. De importância para fortalecer o quê? Os vínculos interpessoais. Então, vamos lá. Será que isso aqui a palavra interpessoais é um complemento do verbo fortalecer ou dos vínculos, né? Beleza, vamos ver lá. Tá, aqui tá dizendo que é complemento verbal. Será? Beleza, vamos ver. Eletrônicos é substantivo na análise morfológica. A gente já viu aqui que eletrônicos na letra B tá funcionando como adjetivo. A gente olhou lá no texto isso, né? Porque, ó, eletrônicos aqui, ó, tá lá, ó, visualizando, quer ver aqui, ó, eletrônicos. Eletrônicos tá qualificando equipamentos. Então, será que é substantivo, né? Na análise morfológica? E aí? O que a gente tem como resposta correta? Eita, questãozinha. Ficou difícil, sabe por quê? Deixa eu te falar por que ficou difícil aqui. Porque nós estamos vendo em um slide o texto e no outro
no outro slide a questão. E se tivesse tudo bonitinho pra gente olhar lá em cima e visualizar embaixo a questão, ficaria mais fácil, tá? Mas a gente tá tratando de slides aqui, então, infelizmente, fica meio complicado mesmo. Vamos ver a resposta? Olha só. Eletrônicos e extremos são adjetivos e a análise é morfológica. Como é que você tem um substantivo, esse nome no termo, numa análise sintática? Não tem. Você não tem, tá? Na análise sintática, você não vê substantivo lá dentro. Você vê sujeito, você vê complemento verbal, você vê verbo intransitivo, você vê agente da passiva, você vê complemento nominal, você vê aposto, você vê vocativo, mas substantivo, essa nomenclatura dentro da análise sintática você não vê. Agora, adjetivo você vê sim, é na análise morfológica, porque na análise sintática seria ou adjunto adnominal, ou adjunto, ou complemento nominal, ou predicativo do sujeito, ou oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. É isso que você vê com relação ao adjetivo lá dentro da análise sintática. Tá? Beleza, agora a nomenclatura adjetivo você não vê na análise sintática, você vê dentro da morfologia, tá? Ó, essa capacidade não se refere a um termo posterior. A gente viu, né, que se refere aqui, ó, essa capacidade está se referindo, opa, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó, essa capacidade se refere a um termo que está antes dela, é anterior, tá vendo? Pois é. Então, ok. Interpessoais aqui não tem a função de complemento verbal, tá? Não tem a função de complemento verbal, tem a função de um predicativo do objeto, tá? Por que predicativo do objeto? Porque tá aqui, ó. Cadê aqui, ó? Vínculos interpessoais, né? Ó, fortalecer o quê? Os vínculos, objeto direto, mas não são quaisquer vínculos, são os vínculos interpessoais. Então, isso aqui, ó, é um predicativo do objeto direto do verbo, que é a palavra vínculos, tá vendo? Pois é. E eletrônicos não tem como ser substantivo ali na análise morfológica, porque a gente já viu que ele é o quê? Um adjetivo na letra C. Beleza. Delícia de questão, né? Penúltima agora, questão de número 9, vamos lá. Qual é o processo de formação da palavra reutilizar? E aí, hein? Reutilizar, olha aí. Formação, estrutura e formação das palavras é questão de prova para você. A banca examinadora, olha que ela, né, que fez o último certame, traz esse tipo de questão. Então, com certeza, esse assunto vai aparecer novamente no futuro certame, tá? Então, vamos tentar entender a estrutura e formação das palavras? Vamos ver, ó. Reutilizar. Será que é um processo de formação por aglutinação, sufixação, composição, derivação parasintética ou prefixação? Qual é o processo que aparece aqui? Da formação da palavra reutilizar. Você sabe aí todos os processos de derivação, todos os processos de composição de uma palavra? Se não sabe, esse é um assunto e uma parte que você precisa se dedicar muito a ela, tá? Então, lá no quesito estrutura e formação das palavras, os dois tópicos muito possíveis de prova são esses. Os casos de derivação, onde trata derivação prefixal, derivação parasintética e sufixação. E os casos de composição das palavras, que trata composição por aglutinação, até aqui a composição, né? Ou por aglutinação ou por justaposição. Então, vamos ao gabarito? Olha aí. Prefixação. Por que prefixação, professora? Na palavra utilizar. Vamos lá. Porque nós temos aqui, né? Utilizar. Olha só. Tá vendo? E aqui a gente veio e colocou o prefixo re. Olha só. Reutilizar. Olha aí, tá vendo? Então, você tem utilizar, né? Reutilizar. Você acrescentou um prefixo aqui. Antes, o que é um prefixo? É uma estrutura da palavra que você encaixa antes da palavra de origem. Então, a palavra de origem aqui é utilizar. Então, você veio, acrescentou uma estrutura aqui antes, você colocou um prefixo. Então, toda vez que você coloca um prefixo, né, aqui no início da palavra, antes da palavrinha de origem, você tem uma prefixação, também chamada de derivação prefixal, tá? Fique bem visto isso para você, ok? Beleza, então. Bora lá para mais uma questão de número 10, olha só. Assinale a alternativa em que a palavra é formada por derivação. Vamos lá, então. Mais uma questão de processos de formação de palavras. Então, olha aí, o que a gente viu? Várias coisas hoje que são importantes de prova para você. Mais uma de derivação das palavras. Olha, formada por derivação. Eu falei com você que existem os casos de derivação e existem os casos de
composição, tá? Composição. Na composição das palavras, existem duas. Composição por justaposição e a composição por aglutinação, tá? E a derivação tem lá, derivação prefixal, sufixal, parassíntese, prefixal, sufixal junto, derivação regressiva, derivação imprópria. Qual é o gabarito aí? Infeliz é formado por um caso de derivação. Infeliz, aguardente, foto, tic-tac e passatempo. E aí, vamos ver o gabarito? Mamão com açúcar, olha, infeliz. Aguardente é água mais ardente, tá? Você vai compor para formar essa palavra. Foto é um tipo de abreviação ou redução, tá? De fotografia se abrevia ou reduz. Tic-tac é uma onomatopeia, é outro processo de formação das palavras. E passatempo é justaposição. Então, ó, aqui você tem, caso de composição, caso de composição. Aqui você tem abreviação ou redução, que é um outro processo, tá? Aqui você tem onomatopeia, que é outro processo de formação das palavras. Então, aqui sobrou a derivação para você. Derivação o quê? Prefixal. Porque você teve a palavra base, que é feliz, e encaixou o prefixo in aqui no início dela. Viu que delícia? Viu que encontro maravilhoso esse que nós tivemos aqui no canal do Vale Concursos hoje? Pois é, olha só. Tudo isso é para te auxiliar com destino à sua aprovação na Polícia Penal do Espírito Santo, tá? Então, você viu em forma de questões vários assuntos que são de extrema importância para você em prova. Interpretação e compreensão de texto e as suas variadas formas de acontecer. Ortografia, acentuação gráfica, pronome, você viu questão de formação, estrutura e formação das palavras, você viu uma questão que envolve várias coisas, substantivo, adjetivo, complemento verbal ali, misturou ali numa questão a análise sintática, a função da análise sintática e a morfologia. Então, olha o que a banca examinadora pode trazer para você. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: estude muito, 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 muito português para que você seja totalmente aí bem-sucedido em razão de prova. E é isso, ó. Prepare-se para conquistar a sua vaga. Prepare-se para conquistar a sua vaga e adquira um dos nossos materiais, tá? Não fique de fora. Estude com quem realmente aí tem, uma porrada de aprovações aí ao longo do Brasil, tá? E é isso, viu? Esperamos você para estudar juntamente com a nossa equipe, beleza? Ó, até mais, viu? Aqui vale a pena. Tchau, tchau. Fui!